Olá, alunos! Sou a professora Daniela, de História, e vamos a mais uma aula, dessa vez para o 9º ano. E o tema, Revolução Industrial, o início dela e as suas fases ao longo da história. Vamos lá? Primeiro, vamos entender de fato o que é a Revolução Industrial. Revolução Industrial é um momento em que a produção industrial e o consumo se multiplicam. Vamos pensar assim, o consumo de um produto era um. E em pouco tempo esse consumo aumentou muito, muito e muito. Passou a se multiplicar em pouco tempo. Foi isso que aconteceu na Inglaterra, entre os séculos XVIII e XIX. Isso aconteceu porque mudaram os modos de produção dos produtos e a distribuição de riquezas. Então isso acabou mudando a forma de organizar o trabalho. E isso gerou uma produção mais rápida e um consumo maior dos produtos. Essa foi a grande mudança. O nosso consumo passou a ser muito maior daqui em diante. Agora, para entender essas mudanças, vamos ver as formas de produção ao longo da história. A indústria, a fabricação de produtos, ela sempre existiu, só que, em primeiro lugar, ela era de forma artesanal, um trabalho manual, individual ou até em grupos, sem divisão de trabalho, onde a pessoa realizava todas as etapas de produção, desde o início do produto até o produto final pronto. A pessoa participava de todo o processo. Depois se entendeu que para produzir mais produtos era necessário um trabalho em conjunto. Então se criou o modo de produção de manufatura, um trabalho manual em grupo com divisão de trabalho. Ou seja, cada pessoa ou grupo de pessoas realizava uma etapa da produção, uma tarefa especial para produzir aquele produto. Então, cada um fazendo uma parte, juntando todas as partes, esse produto era produzido em menor tempo e em maior quantidade. Essa era a vantagem do trabalho em manufatura. E por último, o modo de produção atual, que é através da maquinofatura, o trabalho com o uso de máquinas e com divisão de trabalho. Com a tecnologia que surgiram máquinas que substituíram o trabalho do ser humano pelo trabalho da máquina. Isso então gerou um custo menor para os donos de fábrica, porque assim eles não precisaram gastar mais com tantos salários aos trabalhadores. E gastando menos, eles passaram a produzir mais e ganhar mais dinheiro. Mas esse dinheiro todo, a maior parte ia para os grandes empresários, claro, não aos trabalhadores. Os trabalhadores continuaram a ganhar pouco, apesar de tudo. E lembrando que nesta forma de trabalho, o trabalhador ele não conhece toda a forma de produção, ele só conhece o seu trabalho especializado, a sua tarefa. Certo, e como é que a Inglaterra foi responsável por essa grande revolução industrial? Vamos lá, em primeiro lugar, com o acúmulo de capitais, com o dinheiro e o poder que a Inglaterra tinha. E esse dinheiro ele ganhou, primeiro, através dos cercamentos, que nada mais era que a concentração de terras para então eles criarem as ovelhas que geravam a lã para fazer o tecido que era feito nas fábricas. E aí o que acontece? Os antigos donos dessas terras, eles ficaram desempregados e foram trabalhar nessas fábricas, então eles ganharam mão de obra com isso. Oh, que espertos, né? E também com um poder bem estável, com um poder grande, uma monarquia parlamentar, como nós vimos nas revoluções inglesas. Características da Revolução Industrial. Primeira delas, o surgimento das fábricas. Passou a ter locais próprios para fabricar os produtos, com divisão de trabalho. Então, em vez de fazer na própria casa dos trabalhadores, ou fazer no mesmo local que vai vender o produto, passou a se ter um local específico só para fabricar o produto. Isso gerou uma produção maior e mais eficiente.
Outra coisa, produção em série, produção de muitos produtos ao mesmo tempo. Em vez de fazer um produto de cada vez ou poucos de cada vez, passou a se multiplicar a produção. E por último, o trabalho assalariado, onde o trabalhador ganha pequeno salário pelo trabalho. Então, antes, nos outros modos de produção, o trabalhador ganhava por toda a produção ou era dividido em partes iguais pelos outros trabalhadores. Aqui não. Aqui quem vai ganhar a maior parte da produção é o dono da fábrica, o empresário, e o trabalhador vai ganhar uma pequena parte pelo que produziu. Temos então as fases da Revolução Industrial. Lembrando que a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, entre 1760 a 1860, e utilizando principalmente o carvão e ferro com a energia a vapor para a produção dos seus produtos, e o principal produto é o tecido, com a utilização do tear mecânico. A segunda Revolução Industrial aconteceu entre 1850 e 1870, até o final da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. É uma continuação da Revolução Industrial. Então, que também acelerou a produção e o consumo, com a utilização do aço, da eletricidade, do alumínio e do petróleo. E só que dessa vez a industrialização passou a ser em vários países, além da Inglaterra, como também nos Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. E a terceira Revolução Industrial, que teria acontecido a partir de 1970, com o surgimento da robótica, da energia nuclear, das telecomunicações e da informática, que aconteceu no mundo todo desta vez, aumentando a produtividade e tornando os países ainda mais competitivos. Alguns até defendem que nós estamos na quarta Revolução Industrial, pois desde a década de 90, nossa tecnologia acelerou ainda mais nesses quesitos. Mas, por enquanto, nós temos essas três fases mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo ou então no site, certo? Beijos e se cuidem!